A Santíssima Trindade. Esta afirmação intitulada de Santíssima Trindade não é uma afirmação bíblica, isto é uma suposição dos homens vindo do paganismo politeísta. O dogma da Santíssima Trindade foi formalmente estabelecido no primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C. Este concílio definiu a doutrina da Trindade, declarando a igualdade do Pai, do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo como uma única divindade em três pessoas distintas, sendo depois canonizados no Concílio de Constantinopla no ano 381 d.C. pela autoridade do concílio. Esse concílio, conhecido como o Primeiro Concílio de Constantinopla, expandiu e tentou esclarecer a doutrina trinitária estabelecida no Concílio de Nicéia, insistindo em confirmar a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo três pessoas distintas, em uma única divindade. Agora, o que a Bíblia diz sobre a ideia de três pessoas distintas na divindade? Será que no céu existem três tronos, sendo um para o Deus Pai, outro para o Deus Filho, e outro para o Deus Espírito Santo? Veja, você nunca encontrará isso na Bíblia, mas Ezequiel 1:26 o profeta viu um trono, Isaías 6:1 ele também viu um trono, Apocalipse capítulo 4:2 diz assim. 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Veja, não há nenhuma evidência bíblica para três pessoas distintas na divindade. O que existe é uma suposição dos homens em Nicéia que infelizmente a Reforma deixou isto passar por alto. O politeísmo nunca foi aceito pelos hebreus, eles foram ensinados e tiveram experiências com o único Deus verdadeiro. Mas qual é a origem do politeísmo? O politeísmo, ou a crença em múltiplos deuses, tem raízes antigas e está presente em diversas culturas ao longo da história. Sua origem é difícil de precisar, pois varia de acordo com as civilizações. Muitas culturas antigas, como a grega, romana, egípcia e mesopotâmica, desenvolveram sistemas religiosos baseados em vários deuses para explicar fenômenos naturais, eventos e aspectos da existência humana. O politeísmo frequentemente refletia a diversidade e complexidade da vida e do mundo percebido por estas sociedades. No entanto, o assunto deve ser esclarecido biblicamente a começar de suas raízes. Vamos analisar algumas passagens bíblicas, pois não há como usar todas. Porque sendo assim teríamos que praticamente usar a Bíblia toda. O primeiro mandamento foi este aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20:2-32, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 6:4. 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 43:10,11 elevado a 1210, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Sendo assim, como ficam os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Primeira coisa, o Deus Pai é Espírito, Gênesis capítulo 1. João 4:24 da manhã e LL Coríntios 3:17 da manhã sustenta isto. Não há dois Espíritos Santo, Deus é Espírito e Ele é Santo. Como podem eles separarem o Deus Pai, o qual é Espírito em pessoas distintas? Para se formar uma pessoa tem que haver uma personalidade daquela pessoa, mas a simples verdade é que o Deus Pai e o Espírito Santo é a mesmíssima pessoa. Agora vamos entender a questão do Filho, João 1:18 da manhã. 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. O que é que foi revelado e manifestado para nós?
A resposta tem que ser bíblica e não uma suposição. Apocalipse 3:1414, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. João 11. No princípio era o Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 14. E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí está o Filho revelado, o invisível se tornou visível. Jesus era a encarnação de Deus. O corpo físico foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de uma donzela chamada Maria, mas por trás daquele véu estava Deus, o Espírito Eterno. Colossenses 2:99, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios 4:4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Nada melhor do que as Escrituras para interpretar as Escrituras. Aí está a verdade: Deus não é três pessoas distintas, mas o Pai, Filho e Espírito Santo são títulos ofícios manifestados da mesma pessoa. Poderíamos chamar de uma trindade de manifestações, ao invés de dizer, como diz a Igreja Romana, que é uma Santíssima Trindade de três pessoas distintas. Isto é politeísmo e paganismo, não tem nada a ver com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus da velha aliança é o mesmo Deus da nova aliança em Cristo Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo e o Espírito Santo é a mesmíssima pessoa em diferentes formas. João 2:17 da tarde prova isto. Judas 14, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isto foi exatamente o que os homens fizeram no passado, e fazem hoje também. Vamos analisar através do senso da letra: se fosse três pessoas distintas, quem seria o Pai de Jesus? Todos poderiam dizer que é o Deus Pai, porém a Bíblia diz que Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Se fôssemos pensar em três pessoas distintas, ele teria dois pais. E quem seria o pai dele? O Espírito Santo que o gerou ou o Deus Pai? Esta ideia de Deus ser três pessoas distintas é falsa. Tudo que vem de Roma procede de uma verdade, porém adulterada. Esta é a verdade: Deus na luz, Deus encarnado, Deus em nós. Pai sobre nós, Filho por nós, Espírito Santo em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, a mesmíssima pessoa em diferentes formas. Brother Celes Renato Pereira.